Quero começar a trabalhar na minha área aqui na Austrália. Não tenho experiência local. Devo começar em um cargo entry level? Olá, eu sou a Carol Duarte. Eu moro aqui na Austrália há 7 anos. Eu já trabalhei na minha área aqui há quase todo esse período em diversas empresas diferentes. Alguns 2 pequenos empregos casuais, depois um emprego part-time, depois um emprego part-time que virou full-time e foi por onde eu fiquei a maior parte da minha carreira, mais de 4 anos. E agora eu estou numa empresa há 1 ano e 8 meses, eu acho, e eu me mudei de cidade e por isso consegui um outro emprego aqui e vou começar a trabalhar em uma outra empresa. Então eu vou trazer aqui um pouquinho tanto da minha experiência, quanto da experiência que eu tenho, orientando aí dezenas e dezenas de brasileiros, ajudando uma centena deles a conseguir emprego aqui na Austrália e diversos deles que, além de não ter experiência local, não tinha também trabalhado na área por muitos anos, porque já estavam aqui há muito tempo, ou alguns deles mal tiveram experiência lá no Brasil. E agora eu vou falar com você qual que é meu entendimento, né, da melhor forma de fazer quando este é o caso. Bom, vamos lá. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que o seu emprego, o nível dele, vai ter que estar, de certa forma, conectado ao seu nível de inglês. Então, se você tem muita experiência no Brasil, poderia estar em um cargo sênior aqui, porém, o seu inglês está muito abaixo, você provavelmente vai ter que encontrar um cargo um pouquinho abaixo do que você fazia, que esteja alinhado com o seu nível de inglês. Porque um cargo mais sênior, você vai sim ter que falar com clientes, vai ter que orientar pessoas, vai ter um time abaixo de você e às vezes isso não vai condizer com o seu nível de inglês. Dependendo da área, pode ser que um cargo sênior não tenha ainda que ter comunicação e aí não tem problema. Se você está aqui na Austrália, seja há pouco tempo ou muito tempo, se você tem essa experiência, você consegue mostrar que você vai ter as habilidades para resolver o problema daquela empresa, se você não vai ter que, né, se o seu inglês não vai ser um grande problema no cargo e na empresa que você quer, vai com tudo em um cargo já no seu nível, do nível que você fazia. Porém, o que eu vejo muitas vezes é pessoas que estão aqui há muito tempo fora da área e às vezes que o inglês está aí intermediário, upper intermediate, e que ainda não se sentem tão confiantes para poder atuar em um cargo mais pleno ou mais sênior. E a resposta que eu te dou é o que eu venho acompanhando aí diversas pessoas por muito tempo, tá? Eu acredito que muitas vezes, quando a gente não tem experiência nenhuma, a gente vai buscar pelo primeiro emprego aqui na Austrália, quando a gente só tem experiência de estágios, que foi o meu caso, né? Eu cheguei aqui na Austrália, eu tinha apenas feito estágios no Brasil, 4 estágios em empresas pequenininhas. E eu acredito que nesse caso, às vezes, é mais fácil de conseguir um emprego entry level do que quando você tem muita experiência, porque muitas vezes, quando você tem muita coisa para mostrar no seu material, você não economiza também. Então, você quer mostrar que eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho isso, tenho aquilo. E a gente ignora que o mercado da Austrália é diferente do Brasil. Eles querem pessoas no mesmo nível. Então, se este é o seu caso, se você tem muita experiência, você tem muita bagagem, primeiro, dependendo do seu inglês, do seu visto, considere pegar pelo menos um cargo pleno. Porém, se você não se sente confiante no seu inglês, ou por questões de visto, ou por qualquer coisa, você fala, não, eu quero realmente começar em um cargo inicial. Neste caso, o que eu te falaria seria, não tente vender toda a sua experiência, falar de tudo que você fez, vendendo muito, como se você fosse um nível muito alto, aplicando para uma vaga baixa. Por quê? Lá no Brasil isso daria certo. Aqui na Austrália, o normal é eles verem aquele currículo e eles pensarem assim, não, essa pessoa tem muito mais para oferecer, ela não vai querer ficar aqui na empresa, ela vai facilmente ir para outro lugar, ou ela vai ficar bored, né, vai ficar meio de saco cheio do que está fazendo e vai querer ir embora. Então, ou então ela vai pedir um salário exorbitante e não é o que eu quero pagar. Então eles já vão pensar nessas coisas e às vezes eles vão nem te chamar para o processo seletivo. E aí, o que você pode começar a perceber a partir de hoje é, fiz uma aplicação, não fui nem chamada para o processo seletivo, alguma coisa está errada no meu currículo. Então, comece a prestar muita atenção nisso. Agora, se no seu caso, você tem uma experiência ok, né, fez alguns estágios no Brasil e tudo, e está buscando aí pelo seu primeiro emprego, dependendo do caso, você pode sim buscar por algo entry level. Mas
se é só porque eu tô mudando de área, porque onde eu vou morar é uma área um pouquinho diferente, né, eu queria começar do zero, porque eu fico mais tranquilo. Pense também se as habilidades que você já tem, o que você já tem de habilidade técnica e interpessoal, se não atende já um cargo um pouquinho maior. E por que eu vou te dizer isso, tá? Primeiro, pelo mesmo motivo que eu falei anteriormente. Às vezes, se você for muito qualificado para a vaga, pode ser que eles não te considerem e não te levem para o processo seletivo. E a segunda coisa é porque aqui eles vão valorizar muito as suas habilidades, principalmente habilidades interpessoais. Então, às vezes, você não tem nenhum tipo de experiência naquilo ali, porém, você tem muita coisa a acrescentar. E eu sei que às vezes a gente se sente um pouco diminuído, assim, a gente vai entrar no mercado diferente, a gente fala assim, ai, será que eu vou dar conta? Será que, né, que é pra mim? Eu falo outra língua, o inglês não é minha língua nativa e tudo. E às vezes a gente se coloca pra baixo, a gente acha que a gente tá menor, né, numa posição menor do que o que a gente deveria. E, gente, eu digo por experiência própria, tá? Eu acabei de conseguir um outro emprego aqui na cidade que eu moro. E eu fui, primeiramente, a primeira ideia que eu tive foi pegar como eu ia mudar para um outro cargo, eu comecei a dar uma olhada nos cargos vagas mais de graduate, assim, vagas um pouco mais entry level. E aí você começa a ver o que vai ser o dia a dia daquela vaga e você fala, poxa, né, eu consigo fazer muito mais que isso. Então, pensando já tanto no dia a dia da vaga quanto na questão salarial, um salário de uma vaga assim, por exemplo, talvez pagaria metade ou menos do que a metade do que eu recebo hoje em dia. Então, para que eu vou dar tantos passos para trás? Rapidamente eu posso me sentir frustrada por não estar ganhando o tanto que eu deveria. E aí isso pode fazer com que minha experiência na empresa não seja muito boa, né? E aí o que eu fiz foi, em vez de buscar um cargo assim, eu já fui logo em um cargo um pouco mais no meio do caminho. E eu apliquei para um cargo como Project Engineer. Então, hoje em dia eu sou gerente de projetos, né, gestora de projetos, Project Manager. E aí, se fosse para olhar numa sequência, o Project Engineer estaria tipo 2 degraus abaixo. Não é exatamente isso, porque eu não sou gerente de projetos dentro de uma empresa de consultoria, que é o tipo de empresa que eu vou trabalhar agora. Então, na verdade, eu acho que o nível desses cargos estariam mais ou menos alinhados. E aí, à medida que, né, eu fiz a minha aplicação, mandei o meu currículo, fiz uma entrevista, fiz a segunda entrevista, e aí eu vendendo todas as minhas habilidades, falando de tudo que eu já fiz, toda a bagagem que eu vou trazer para a empresa, adivinha o que aconteceu? O meu chefe me mandou uma proposta, o meu novo chefe, né, futuro chefe, me mandou uma proposta para eu começar a trabalhar nessa empresa já em um cargo Senior Project Engineer. Então, eu já estou um step a mais do que a vaga que eu estava aplicando. Isso mostra novamente que a gente não pode se basear apenas na experiência que a gente tem naquele mercado ou há quanto tempo ou não a gente está dentro daquela área. Porque nessa área que eu vou trabalhar agora, que é com civil, né, projetos de infraestrutura, eu só tive um estágio lá no Brasil, há muito tempo atrás, e eu nem lembro de nada. Foi o que eu estudei na faculdade. Se você me perguntar qualquer coisa sobre essa área, eu não tenho muito o que falar. Me dá até um pouco de raiva, assim, porque eu falo, como é que eu consegui sair da faculdade sem saber nada? Mas basicamente, assim, eu, né, falando de alguma coisa, vem alguns flashes assim na cabeça, mas eu não sei, não tive nada prático para eu poder falar, tá, isso é desse jeito, né? Então, eu fico até um pouco frustrada, porque eu me formei tem aí uns 7 anos, né? E eu simplesmente não lembro das coisas, eu muito menos saber o vocabulário disso em inglês, né? Não sei. Porém, eu consegui, por me vender muito bem, mostrar que eu conseguiria, mesmo não tendo conhecimento técnico, entrar em um cargo mais alto. Porque, no final das contas, gente, a parte técnica a gente aprende. E a gente aprende trabalhando. Tanto é que eu tô falando aqui agora. Eu fiz 5 anos de faculdade. Há 7 anos atrás, eu já não lembro nada. Eu lembro de pouquíssimas coisas. Só consigo chegar na informação se eu consultar. Então, não tem jeito. A gente aprende no trabalho. E tudo que eu aprendi durante a faculdade foi o que eu aprendi dentro dos estágios. Porque o restante, eu aprendi a fazer a prova. Daqui a pouco tem outro semestre, tem outras coisas. Tem muita tecnologia mudando também. E aquelas informações vão ficando ou esquecidas ou obsoletas. E o que você vai ver aqui na Austrália também é isso. Você, às vezes, por ter uma habilidade interpessoal ou por ter algumas habilidades técnicas, você já vai estar posicionado ou posicionada para entrar em um cargo superior
e que você possa já chegar ganhando bem, tendo uma certa responsabilidade e com isso ficando mais empolgado, mais empolgada com a sua carreira para crescer e chegar num nível mais legal aí. Agora, se você, não, Carol, eu realmente não tenho muita experiência, meu inglês ainda tá básico, meu visto é isso, não sei o que, você tem vários outros fatores, talvez o entry level seja um cargo legal para você, entrar em um cargo mais iniciante. Agora, para você realmente diagnosticar isso e entender, eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir agora e já entender qual nível que você deveria entrar para poder aproveitar melhor a sua experiência, aprender o máximo possível, crescer o máximo possível e realizar aí, se sentir realizado na sua profissão.